Bora falar sobre o Corinthians, que colecionou mais 2 nãos nos últimos dias na busca por reforços. Quero contar com exclusividade que Pedro Rocha, que também foi alvo do São Paulo, acabou sondado pelo Timão. Esse contato aconteceu há coisa de 10 dias, o Corinthians queria entender a situação do centroavante, do atacante de lado de campo, que é o artilheiro da Série B na atual temporada. O Corinthians foi avisado de que o Remo só toparia negociá-lo com uma proposta de 2 a 3 milhões de reais para aquisição dos direitos econômicos. Isso tornou o negócio mais difícil. Timão também fez oferta por Vitor Hugo, meio atacante que pertence ao Flamengo, 21 anos de idade. Mas por conta do transfer ban, o Vitor Hugo preferiu fechar com o Santos, onde ele sabe que vai jogar, do que se acertar com o Corinthians, correndo o risco de não ter condição de jogo. Vale a lembrança de que o Corinthians ainda não conseguiu derrubar o transfer ban, que o impede de inscrever atletas. A janela de transferências no Brasil se encerra na próxima terça-feira. Já havia contado também para vocês nos últimos dias que por conta do transfer ban, o Corinthians perdeu a contratação de Andrés Gomes, colombiano de 22 anos de idade que fechou por empréstimo com o Vasco da Gama. Ele pertence ao Rennes da França. Nicola, dá tempo de cair o transfer ban? Já posso dizer que há pessimismo no Corinthians. Para que houvesse tempo da retirada do transfer ban e da inscrição de novos atletas, o Corinthians contava com um acordo com o Santos Laguna para essa sexta-feira, o que não aconteceu. O time mexicano segue irredutível. Não dá para dizer que o Corinthians desistiu. A insistência e as negociações vão continuar nesse final de semana se o Santos Laguna assinar de maneira positiva. Na segunda-feira o Corinthians faz o pagamento da dívida, que hoje gira na casa dos 41 milhões de reais. A ideia do Corinthians não é pagar tudo de forma integral, para que na segunda e terça-feira o Timão tenha a oportunidade de inscrever atletas. O Agostinho Anello, americano, ponta, que joga no Boston River, tem uma negociação avançada, mas depende do transfer ban. O Timão ainda busca mais um lateral direito, mais um zagueiro e outro atacante. Prometo ficar de olho em qualquer novidade, eu volto para contar para vocês. Só queria muito pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, dia D para o transfer ban. O Corinthians tem feito uma série de movimentos na tentativa de convencer o Santos Laguna a aceitar uma proposta de pagamento de um valor alto à vista e o restante parcelado a dívida de 41 milhões de reais pela compra do Félix Torres. Enquanto não resolver essa questão, o Corinthians está impedido de inscrever atletas. E aqui que vem a novidade. Conversei com uma pessoa bem próxima ao presidente Osmar Stabile e ela falou que para que o Corinthians consiga inscrever atletas a tempo, seria ideal que o transfer ban caísse nessa sexta-feira, ou que pelo menos o Corinthians tivesse a palavra do Santos Laguna de que vai retirar esse pedido e essa ação na FIFA. Caso contrário, se deixar para segunda-feira essa negociação, a tendência é que o Timão não tenha tempo hábil para registrar novos atletas. A janela se encerra na terça-feira. O Corinthians trabalha em 4 frentes na busca por 4 jogadores. Um atacante, pelo menos um ponta, mais um zagueiro e mais um lateral direito. As negociações só vão adiante se o Corinthians tiver pelo menos um aceno em relação ao Santos Laguna, e há a preocupação de falta de tempo caso essa solução não seja encontrada nessa sexta-feira. Também por isso o Corinthians procurou a FIFA para tentar intermediar um acordo com o Santos Laguna. A ideia é mostrar para a FIFA que o Corinthians, sob nova administração, está tendo todo o cuidado do mundo e a responsabilidade para fazer essa quitação. A última das ofertas prevê o pagamento de 70% dos 41 milhões de reais à vista, mas ainda assim o Santos Laguna resiste a essa ideia. Rubens Novaes, ótima noite, Nicola, para você também. Alguma novidade do Corinthians? Rubens, renovação do contrato do Gustavo Henrique para mim é uma boa notícia. O Gustavo é jogador importante no time, o vínculo se encerrava em dezembro e vai ser estendido até dezembro de 27. Ele ganhava 720 mil reais por mês e pedia algo na casa dos 850 mil. O Corinthians se aproximou dessa pedida, tá? Outros jogadores cujos contratos se encerram em dezembro, esses ainda não tiveram seu futuro definido. Ángel Romero, o Maicon, que é do Shakhtar, o Angileri e o Thales Magno. Estou para dizer para vocês que, a menos que exista uma reviravolta, esses 4 não devem continuar no Corinthians para o ano que vem. Também não dá para dizer que vão fazer falta também não, né? Boa noite, Nicola. Fala do meu Corinthians. Adriano, existia uma expectativa grande em relação a hoje, que pelo menos o Corinthians avançasse com o Santos Laguna. Talvez não para a retirada do transfer ban, mas pelo menos para um acordo financeiro. Se esse acordo não fosse concretizado até o fim do dia, a chance de o Corinthians reverter essa situação para contratar atletas até terça ficaria bem pequena. Então, dá para dizer que a situação deu uma bela complicada, tá? Zenit aceitou a proposta do Al Ittihad por Pedro.
Anderson, boa pergunta. Ontem eu conversei com o Fernando Garcia, que é o representante do Pedro. Só para explicar para vocês, o Pedro é aquele meio atacante que surge no Corinthians e é negociado naquela troca com o Yuri Alberto. O Yuri troca o Zenit pelo Corinthians e o Pedro e outros jogadores trocam o Corinthians pelo Zenit. Ele está muito bem por lá, titular absoluto, só 19 para 20 anos de idade, jogador de seleção de base. E o que surgiu de notícia ontem é de que o acordo poderia gerar na casa dos 35 milhões de euros. Como o Corinthians tem direito a 30% do valor de uma venda futura, o Timão poderia embolsar, entre os direitos econômicos e o mecanismo de solidariedade, 72 milhões de reais. Mas o que eu consegui apurar é que a chance de o Pedro ser vendido para o Al Ittihad é pequena, tá? O Zenit não quer se desfazer do Pedro, vai haver a necessidade de um aumento dessa oferta para que o negócio aconteça, tá bom? Bora fechar o nosso conteúdo para falar sobre o Corinthians. Conversei com o Nenê do Posto, o diretor das categorias de base do Timão, e trago novidades importantes. Primeiro, o Corinthians conseguiu cortar cerca de R$1 milhão por mês do seu custo com categorias de base. Foram 145 mil cortados. Com salários de funcionários, a gente pode incluir o Chicão, o Batata e também uma secretária, além de R$870 mil com saídas de atletas. O Corinthians conseguiu se livrar, desde que o Augusto Melo deixou a presidência do Timão, de 70 jogadores que eram da base, mas já tinham contratos de profissional. Vou repetir, economia somente com essas 70 saídas de R$870 mil. Dessa maneira, o Corinthians praticamente acabou com o time sub-18, que havia sido criado pelo Augusto Melo com a justificativa de que seria um time que excursionaria pelo Brasil. A verdade é que nunca se excursionou nada. O que se suspeita é que o Augusto usava esse sub-18 como uma grande cabide de emprego, inclusive é alvo de uma investigação da Polícia Civil. Restam ainda 12 atletas que têm contrato profissional, mas integram a base para serem dispensados ou negociados. O Corinthians só não os demitiu porque teria um custo. Então a ideia é encontrar clubes dispostos a contratá-los. E a partir do momento em que esses 12 saírem, o Corinthians vai começar a trabalhar para saídas e dispensas de atletas de categorias menores, do sub-11 ao sub-15. A avaliação é de que está muito inchado também essas categorias. Cerca de 50 garotos deixarão o Timão. Com isso, vão sobrar mais ou menos 500 atletas em todas as categorias de base. Imagina quanto o Augusto havia inchado toda a base alvinegra. E você, o que pensa sobre esses números? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre uma boa e uma má notícia no Corinthians. Mateuzinho não tem lesão na coxa direita, ele sofreu apenas um edema na vitória do Timão por 1-0 contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, lá na Arena da Baixada. Essa é a boa notícia. E a má notícia é que, apesar de ser apenas um edema, ele não deve estar em campo no clássico desse domingo contra o Palmeiras, jogo super importante para o torcedor alvinegro, partida marcada para a Neoquímica Arena. A ideia é preservar o Mateuzinho com o risco de esse edema se transformar numa lesão muscular e ele aí ficaria de fora do confronto de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, marcado para o dia 11 de setembro. Tem mais uma informação importante no Corinthians: o Rayo Vallecano da Espanha entrou em contato porque quer Héctor Hernández. A ideia é contratá-lo por empréstimo, mas, segundo a imprensa espanhola, o Corinthians só aceita negociá-lo em definitivo ao custo de 2 milhões de euros. Confesso que me surpreendi com essa informação. A informação que eu tinha é de que o Corinthians estava louco para se livrar do Héctor Hernández e toparia, inclusive, continuar bancando os direitos de imagem. Só para você entender, quando ele chega ao Corinthians de graça, o Corinthians assume 500 mil de salário e mais 200 mil entre direitos de imagem e luvas. Se um clube brasileiro quisesse contar com Héctor Hernández, bastaria pagar esse salário. As luvas e os direitos de imagem seguiriam sendo pagos pelo Timão. Só para completar, ainda sobre o Corinthians, registrar que a Corte Arbitral do Esporte adiou em um mês a sentença em relação a Matias Rojas. Notícia extremamente importante: o Corinthians vai ser condenado ao pagamento de 40 milhões de reais, e se essa condenação viesse ainda com o transfer ban em relação ao Félix Torres e o Santos Laguna, o Corinthians poderia até perder pontos na disputa. A saideira sobre o Timão: Memphis Depay foi convocado para a seleção holandesa e enfrenta a Polônia e a Lituânia nos dias 4 e 7, nada que o impeça de enfrentar o Atlético Paranaense no jogo da volta na Copa do Brasil. Bora falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente de Guinegão, atacante de só 18 anos de idade, que virou herói do Corinthians depois da vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense na noite dessa quarta-feira na Arena da Baixada. Foi do Guinegão o gol corintiano.
Atleta que inclusive fez 3 gols nos últimos 3 jogos, já havia balançado as redes do Juventude e também do Vasco da Gama. Importante, o Guinegão ganha apenas R$20 mil por mês. Aí você deve estar pensando, mas não é um salário ruim. Na realidade do futebol, especialmente para um clube como o Corinthians, cuja capacidade de faturamento gira na casa de R$1 bilhão por temporada, esses R$20 mil são dinheiro de pinga. O grande problema é que quando você tem um salário baixo de um atleta, a multa rescisória no Brasil é baixa. Hoje, para tirar o Guinegão, bastam R$40 milhões. O torcedor do Corinthians não precisa se preocupar, até porque o Guinegão, que está desde os 9 anos de idade no Corinthians, não tem nenhuma intenção de trocar o Corinthians por um rival. Diretoria alvinegra, inclusive na última terça-feira, antes da viagem para Curitiba, já havia alinhado uma renovação de contrato com o Gui. O vínculo atual, que se encerra em dezembro de 27, vai passar a ter 5 anos de duração e vai permitir ao Guinegão um belo reajuste salarial que vai aumentar consideravelmente sua multa rescisória. E a preocupação em relação a esse novo contrato se justifica, até porque 2 times da Inglaterra já haviam sondado a situação do atleta de enorme potencial e que tem se mostrado alguém com personalidade. Uma das grandes dúvidas em relação a atletas formados na base é se caras que se destacam nas fileiras inferiores vão ter coragem e personalidade para jogar no time de cima, e o Guinegão tem deixado isso bem claro. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que Rodrigo Garro completou 16 partidas sem balançar as redes, é seu maior jejum com a camisa do Corinthians, se igualando ao da temporada passada de 2024. Já Memphis Depay, que voltou a jogar após 21 dias, entrou na reta final da partida e vai ser preparado agora para enfrentar o Palmeiras no domingo e também na partida de volta em 11 de setembro contra o Furacão. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.